aliás, de Gênesis, aleluia. Glória a Deus. No capítulo 37, aleluia. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler o 37 e depois nós vamos pro louvado seja Deus, por 45, para a gente entender. Eu meditei durante essa semana nessa mensagem e o Senhor disse, a palavra é aqui. Eu digo amém, glória a Deus. Gênesis no capítulo 37, do verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Agora no 45 diz assim, aleluia, 45 no verso 15. Vem. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles depois, e seus irmãos falaram com ele. Aleluia. E no 16, e a nova ouviu-se da casa de Faraó dizendo, ouviu, né? Na casa de Faraó dizendo, os irmãos de José são vindo, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Poder sentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos nessa palavra sobre José, o que é que vem na nossa cabeça? E aí eu estou no meio de vários pregadores, homens de Deus, né, que manejam a palavra com muita sabedoria, com intrepidez. E eu sou mais um dos humildes servos do Senhor, que vim lá de Santa Bárbara do Pará, região metropolitana de Belém do Pará, nossa capital do estado, para estar aqui junto com os irmãos nesta noite. O Senhor nos trouxe com o propósito de fazer a obra do Senhor nessa região de Tocantins. E ontem eu estava dizendo para minha esposa ontem à noite, que se cumpria mais uma promessa de Deus na minha vida, que Ele dizia, te levarei por vários lugares onde tu nem imagina de andar. E hoje eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Na minha agenda, eu não estaria agendada essa pregação, mas na agenda de Deus já estava. E eu estou aqui. E falando de José, nós lemos aqui o início da história de José e lemos o final da história de José. Mas o que eu quero enfatizar nesta noite é o meio termo do momento que ele é vendido como escravo até chegar ao êxodo do seu ministério ali no Egito. Louvado seja Deus. Aleluia. José, ele trazia má fama dos seus irmãos para o seu pai Jacó. Mas José, porque ele era fuxiqueiro, X9, como diz na língua do pessoal lá no Pará, não sei aqui, as pessoas que entregam, né, que deleta alguém, delata, né, delator, né? Alguém que vai lá e diz, olha, o fulano fez isso, isso e isso. Não. José, ele era um filho obediente ao seu pai. O seu pai dizia, José, vai lá ver como é que estão os teus irmãos e volta aqui e vem me contar o que está acontecendo. Então José, ele era fiel naquilo que ele via e ele voltava e reportava ao seu pai. Mas como é que José ia trazer uma boa notícia se os seus irmãos não faziam por onde ter uma vida que agradasse primeiramente ao seu pai Jacó e muito menos a Deus? Mas José era um jovem que temia ao Senhor, era obediente ao seu pai, mas obediente a Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José, ele está ali no meio dos seus irmãos, Deus começa a trabalhar na vida de José, ali no meio dos seus irmãos, e ele tem um sonho.
E nesse sonho ele via que os 11 feixes vinham se ficavam prostrados diante do feixe dele que se inclinavam. E ali José ele não entendia o significado de tudo aquilo, mas os seus irmãos disseram: porventura tu quer dizer que tu vai reinar sobre nós? Mas José não entendia isso, louvado seja Deus. Só que, certa ocasião, ele já tinha raiva de José, porque José era um filho amado do seu pai. O texto vai dizer que José era da velhice de Jacó, mas ainda é nascido da mulher que ele amava, que era Raquel. Então Jacó tinha um carinho muito grande, um amor muito grande por José. E Jacó ele teve a preocupação de ensinar a matemática daquela época para José, fazer ele ler, escrever, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha essa preocupação com José, aleluia. Mas a gente pode até dizer assim: mas poxa, Jacó fazia acepção entre os seus filhos. Quero dizer para vocês, Deus não era Jacó que fazia acepção. Deus trata com o ser humano de forma diferente. Quer ver? Olha o que diz, quando Deus fala sobre Abraão, que diz: Abraão, amigo de Deus. Você já viu dentro da Bíblia Sagrada alguém Deus chamar alguém de amigo além de Abraão? Se vocês já viram, vocês me falam, porque eu ainda não vi. Mas olha o que aconteceu com Abraão. Ele ouviu a voz de Deus. Abraão vivia no meio de um povo idólatra. Ele vivia em Ur dos Caldeus. O seu pai vendia ídolos. Só que ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aconteceu mais ou menos isso com a minha esposa. Teve gente que disse: irmão crente, não vou falar de descrente não. Eu não, disse para minha esposa, a irmã da esposa de um obreiro: eu não teria coragem de ir da forma que vocês estão indo. A gente veio do Pará, irmão, não foi no avião, não. A gente veio dentro do Real Maia. Real Maia, né? Aquele ônibus. A minha esposa disse: ô Jesus, tomara que a gente pegue um direto. Quando chegou perto de Paragominas, o ônibus quebrou. Meia-noite. E mais interessante, lá onde era a passagem da onça. Quebrou bem lá. Aí lá veio, ficamos esperando outro Real Maia. E logo na frente tinha acontecido um acidente com um caminhão cheio de queijo, mas não deixaram nós comer queijo. Ou seja, nós ficamos olhando de longe os queijos sendo transportados. Passamos por outro ônibus. Louvado seja Deus. Esse ônibus lá pegou as nossas coisas, colocou lá dentro. E quando a gente entra no ônibus, você paga a sua passagem lá no terminal, mas o que você vem trazendo, você negocia com o motorista. E aí a gente negociou com o motorista, ele pediu 450, eu tinha 300, já vou te dar os 300, senão não tem problema, daqui para lá tu arruma os 150, mas eu só tinha os 300. E ele disse: como é que tu vai comer com a tua esposa? Diz: não te preocupa com nós, eu estou negociando contigo, isso aqui é um negócio meu com a minha esposa aí, nós vamos jejuando daqui até lá. Aí nós trouxemos umas maçãs, algumas coisas, né? E viemos. Quando nós chegamos lá no Paraíso do Tocantins, passamos para outro ônibus. O cidadão que era cobrador do ônibus do qual nós viemos, do primeiro, tinha dito pro ônibus que já nos trouxe que eu tinha feito uma confusão e não queria pagar ele. Só que Deus foi tão maravilhoso que eu tinha pagado com um trem chamado Pix. Vocês conhecem isso para cá? Pois é, eu tinha um comprovante, estava o nome do motorista. Está aqui, eu paguei para ele. Mas ficou faltando 150. Eu até disse para minha esposa: Deus é tão maravilhoso que quebrou o ônibus, nós não vamos ter que pagar os 150. Mas foi besteira que não teve jeito. Tivemos que pagar os 150. E prestamos do irmão via Pix também e passamos para o outro motorista. Moral da história: 11 horas da noite, liga para o pastor Miranda: estamos aqui no Gurupi. As coisas que veio dentro de uma EcoSport de Santa Bárbara até o terminal de Ananindeua, no gavetão do ônibus, foi milagre maior ainda, coube tudo dentro do carro do pastor Miranda. Não sei como foi, mas coube. E nós viemos até, estamos aqui, para a glória do nome do Senhor. Então, irmão, fazer a obra de Deus não é fácil. Agora você imagina José, vai ali, aprende junto com seu pai faz uma túnica que ali é de várias cores, né? E ali o texto vai dizer que só quem tinha uma capa daquela era filho de rei. Eu até estava ensaiando indo para cantar: José, que capa é essa? Foi a capa que meu pai me deu. Só que eu não consegui chegar no ritmo dele. Eu peguei de novo. Não,
vou ter que fazer bonito para os irmãos lá. Louvado seja Deus, porque é para o Senhor Jesus. Tem gente que diz assim, não, eu canto assim porque é para Jesus. Pois Jesus merece o meu melhor. Tem que nem que eu rasgue a minha garganta, mas tem que sair o melhor para Jesus. Jesus não está mendigando o meu louvor e o teu. Ele quer adoração. Ele quer a perfeita adoração, é aquela que sai da alma. Ainda que o irmão vá, o violeiro vá na frente e o cantor vá atrás, ou atrás, fica nessa briga, mas se vier do coração, Deus está recebendo. Aleluia. Porque é importante para Deus é o perfeito louvor, não é aquele que é bonitinho, não. É aquele que sai do coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E agora José, ele foi treinado pelo seu pai. O seu pai não sabia. Seu pai nem imaginava que seria na vida de José dessa forma. Só que José tem um segundo sonho. E aqui eu chamo a tua atenção. Nós, como nós não somos maduros na fé, nós vemos para uma vigília como essa, Deus fala algo tremendo com nós. Aleluia. A gente fica numa alegria tão grande que a gente chega, irmão, tu não sabe, Deus falou comigo assim, 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 assim. E você falando, achando que aquele irmão está somando contigo. E aí, irmão, rapaz, esse cara é doido, nada disso vai acontecer. E não vai acontecer, irmão, porque nós estamos contando aquilo que Deus falou em secreto conosco. Nós estamos contando para pessoas erradas. E José conta os seus sonhos para os seus irmãos. Só que Deus dá um segundo sonho para José. José já via os 11 feixes se prostrando diante dele, só que ele viu o sol e a lua também. José não entendeu, só que alguém disse, olha, o sonhador está sonhando aí, pai. Ele conta o sonho para o pai. Aí ele contou o sonho para Jacó, e Jacó repreende, dizendo para ele, será que eu e tua mãe e os teus irmãos tu vai governar sobre nós? José acaba com esse negócio de sonho. Jacó falou, seu pai que amava, disse, olha José, isso é loucura, para de contar essas conversas por aí, porque ninguém vai acreditar, louvado seja Deus. E José fica ali, aí de repente, Jacó manda mais uma vez José ir ao encontro dos seus irmãos. O texto vai dizer que na sua ida, José está indo para uma direção totalmente adversa para onde os seus irmãos estavam. E aí o que é que acontece? Aparece um varão e diz, olha, para onde tu vais? Ele diz, eu vou em busca dos meus irmãos. E ele vai dizer, olha, os teus irmãos, eu vi eles indo para outra direção. E aí José vai para a direção. Aqui eu chamo a atenção de você mais uma vez. Muitas das vezes nós estamos dentro do campo, mas nós estamos indo para a direção errada. E é preciso que o varão apareça e nos diga, olha, a direção não é para ir, é para cá, ó, vem para cá. É a obediência. Aleluia. É tu estar em retidão com o teu pastor. É você estar em comunhão com a tua igreja. É isso que Deus quer de nós. Mas não, eu sou pregador, eu sou itinerante e eu vou pregar. E se o pastor quiser mandar, eu vou. Se ele não quiser, eu vou assim mesmo. Muitos estão assim, irmãos. E o que é que acontece? Você vê homens pregando o evangelho, até tem uma palavra boa, tem o conhecimento da Bíblia. E quando a gente vê, a gente fica maravilhado. Meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas só que muitas das vezes, quando nós vamos ver o testemunho dessa pessoa, ele não condiz com o evangelho pleno que nós temos vivido. Porque o caminho da vitória está na obediência. E a gente vai ver dois jovens na Bíblia dizer, continuamos e prossigamos em obedecer o Senhor, Josué e Caleb. Quem viu a terra prometida naquela geração? Josué e Caleb. Os desobedientes não puderam ver a terra prometida. E José, o anjo, aquele varão, que eu acredito que seja um anjo da paz de Deus, orienta José. E quando os seus irmãos veem José de longe, eles dizem assim, lá vem o sonhador. Mas espera aí, vamos já aprontar uma para ele. E alguém diz assim, vamos matar ele, um dos seus irmãos. Vamos matar ele. Vamos matar ele. E aí há um momento de aquela conversa entre eles. Só que de repente Rubem, que era o seu irmão primogênito, diz, não vamos matar ele. Vamos colocar ele dentro de uma cisterna, tem muitas secas, vamos jogar ele lá dentro. E nós deixamos ele lá, louvado seja Deus. E quando de repente Rubem ele se ausenta dos seus irmãos, e um dos seus irmãos diz, vamos matar ele agora, porque Rubem livrou a cara dele, mas agora está só nós, vamos matar ele. E Judá diz, não podemos matar ele, ele é nosso irmão, ele é nosso sangue.
E o sangue dele não vinha ficar sobre nós. Aleluia. E aí, de repente, eles olham e veem o ismaelita vindo em direção a eles, mercadores. Eles vão fazer o seguinte: vamos vender José, e o sangue dele não ficará sobre nós. Eles vendem José por moedas de prata. Louvado seja Deus. Vende José por 20 moedas de prata. E ele diz: agora, o que é que nós fazemos? Não, nós vamos matar um cabrito, vamos melar na veste de José, vamos rasgar ela e nós levamos para o nosso pai. Louvado seja Deus. E quando eles fizeram isso, dessa maneira eles combinaram e fizeram. E quando eles chegam lá diante de seu pai Jacó, eles jogam a veste de José e dizem: olha, nós encontramos. E Jacó naquele momento diz: com certeza uma besta fera devorou o meu filho José. E o texto vai dizer que Jacó, por muito tempo, ele chora pela morte do seu filho, que ele achava que estava morto. Ele diz: a minha alma desce até a sepultura, porque o filho da minha velhice já não está mais comigo. E aí o texto vai dizer que passaram alguns dias, seus filhos foram lá tentar conversar com Jacó, mas ele não aceitou. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E Jacó pensa que José está morto. Só que agora aqueles mercadores chegam com José até o Egito. E quando ele chega lá, ele vai dizer vai o chefe da guarda Potifar comprar um escravo, porque a sua esposa estava reclamando que os escravos não estavam dando conta dos afazeres da sua casa. E aquele mercador disse: olha, eu tenho um escravo aqui, ele é forte, ele é hebreu, ele tem dente saudável, mas quero te falar o mais importante: ele lê e escreve, ele escreve e lê. Não acredito, um escravo com essas qualidades, vou comprar. Só que quando José chega na casa de Potifar, ele fica ali fazendo, ele começa a trabalhar, e as coisas na casa de Potifar começam a prosperar. O texto vai dizer que o Senhor fazia tudo prosperar, porque ele era na vida de José. Aleluia, Jesus. E chega um dia, Potifar diz: olha, José, eu tenho visto que tu tem habilidade, tudo que tu pega tem se multiplicado. Eu quero te colocar que toda a minha casa, ela esteja ao teu, eu deixo que tu venha ter acesso a tudo, menos sobre a minha mulher. Mas o resto tu vai tomar conta dos outros escravos, tu vai fazer como tu queres. E José continua trabalhando ali. Quando a esposa de Potifar, ela olha para José, ela a cobiça no seu coração. Porque José era um jovem de 17 anos, muito formoso, diz o texto. E ela começa a perseguir José para querer deitar-se com ela. E aqui eu abro um parênteses. Tem gente no nosso meio que cai no laço do capeta e diz assim: não, mas foi ela que me seduziu. E por que tu não saiu do laço? José saiu. E ela foi perseguir José: deita-te comigo. E José disse: olha, eu não posso fazer isso, porque o meu Senhor, ele me deu autoridade sobre todas as coisas, mas somente sobre ti, que é a esposa dele, ele não me deu permissão. Por que faria eu esse mal com meu Senhor e pecaria contra o meu Deus? Só que ela não desistiu, irmãos. Ela não desistiu. E certa ocasião, ela veio, tenta mais uma vez. E José, vendo que aquilo não ia dar numa boa coisa, porque ele fugiu. E quando ele vai fugindo, ele deixa a sua veste para trás. E ela começa a gritar, dizendo para os outros escravos que José tinha tentado seduzi-la. E com isso, gerou-lhe uma prisão. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Gerou a prisão. Glória a Deus. Aleluia. Potifar, o texto não vai dizer, mas com certeza deve ter espancado José e manda prender José. E José está preso. E quando ele chega ali naquele cárcere, ele começa a limpar, espanar o cárcere tudinho, e começa a fazer um monte de coisa ali dentro. O carcereiro-chefe, coloca José ao comando do cárcere. E ali José já é um preso, não um preso qualquer, é um preso que não liderava nem o PCC, nem o Comando Vermelho.
mas liderava uma liderança que vinha da parte de Deus. Não havia mais rebelião dentro daquele lugar. Glória a Deus. E certa ocasião, chega 2 cidadãos presos por ordem do rei Faraó. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. O copeiro, segundo o texto não vai dizer, mas alguns estudos vai dizer que quando o copeiro foi levar o suco de Faraó, tinha uma mosca dentro do suco. O Faraó mandou prender ele na mesma hora. E o padeiro-chefe deixou cair uma pedra no meio do quase quebra o dente do Faraó. Foi preso também. E José já estava num período ali dentro preso. Só que um dia ele ouve uma conversa entre eles dois, dizendo que eles estavam preocupados com o sonho que eles tinham tido. E o copeiro-chefe disse: conta-lhe o sonho. Deixa eu ver o teu sonho. E o copeiro disse que ele via 3 cachos de uva, e ele exprimia aquele cacho de uva e colocava dentro do copo de Faraó, e ele servia o Faraó como ele fazia antigamente. E José vai dizer que aquele sonho que ele teve, os 3 cachos de uva eram 3 dias. E em 3 dias o Faraó iria julgar a causa dele, não ia não seria condenado à morte, e seria restituído ao seu cargo. Louvado seja Deus. E o copeiro-chefe, vendo que o sonho tinha sido bom, disse: rapaz, o meu sonho foi mais ou menos nessa linha aqui. Como foi o teu sonho? Ele disse: eu via 3 cestos de pão sobre a minha cabeça, e vinha um corvo e comia, começava a beliscar os pães do 3º cesto que vinha na minha cabeça. E José vai dizer: os 3 cestos são 3 dias também, e esse corvo comendo o pão que estava sobre a tua cabeça, é que Faraó vai te condenar à morte, e os pássaros irão comer a tua carne. Ele não aceitou, porque a conversa não era boa, né? Quem que vai aceitar uma interpretação dessa, né? Mas foi o que aconteceu. E quando José, ele dá a interpretação do sonho para o copeiro-chefe, ele diz: olha, lembra-te de mim quando chegar diante do teu Senhor. Lembra-te de mim, tem misericórdia, lembra de mim. Fala o que aconteceu comigo aqui. E o texto vai dizer que passaram-se 2 anos. Faraó tem um sonho. E nesse sonho de Faraó, era o seguinte: ele disse: eu estava deitado em minha cama, e de repente eu vi 7 vacas gordas que vinham do Nilo. E aquelas vacas eram muito bonitas. E de repente também eu via 7 espigas bem robustas. Em seguida eu via 7 vacas magras, que vinham do Nilo também, passavam pelas gordas, engoliam, e elas não mudavam a sua aparência. E da mesma forma as espigas raquíticas vinham e devoravam as que estavam cheias, e passavam e ficavam na mesma aparência, não havia diferença. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faraó se perturba com aquele sonho. Manda chamar todos os sábios do Egito. Louvado seja Deus. Manda chamar eles. Traz todos os sábios, eu quero ver quem vai dar a interpretação do meu sonho. Só que ninguém conseguiu. E algum deles tentou ainda tentar ganhar algum cartaz com o Faraó. O Faraó disse: eu vejo que vocês estão tentando me enganar. Vocês estão querendo ganhar tempo comigo. E de repente o copeiro-chefe lembra. Disse: meu senhor, há 2 anos atrás, quando eu estava preso, tem um jovem hebreu que está preso lá ainda, por sinal que ele era escravo do chefe da sua guarda real. Nós contamos, eu tive um sonho, o copeiro-chefe também teve. E quando nós encontramos, ele deu a interpretação do mesmo jeitinho que ele falou, aconteceu, e eu estou aqui, fui restituído no meu cargo. E ali, Faraó manda trazer José até a sua presença. Louvado seja Deus. Mandou que fizesse a sua barba, Aleluia. lhe desse uma roupa adequada para estar diante do rei. E agora, irmão, José entra num leme. A Bíblia não vai dizer,
Mas eu acredito que quando naquela época alguém que chegava na presença do rei tinha que se prostrar. Tinha ou não tinha? E aí José entra no primeiro dilema. Glória a Deus. Alguém tentou que José prostrasse diante do faraó. E com certeza ele disse: não, posso fazer tudo, mas isso não, porque eu só me prostro diante do meu Deus que está no céu. Glória a Deus. E faraó pode ter dito: isso já é minha mente de pregador, fértil como é. Rapaz, eu não quero saber se tu vai se curvar, eu quero saber se tu tem o que eu quero, que é a interpretação do meu sonho. E José diz: olha, deixa eu falar uma coisa para o faraó. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, como também as espigas robustas, elas são o mesmo sonho, são 7 anos de fartura. Porém, quando você viu as vacas magras que devoravam as gordas e o seu aspecto ficava da mesma forma, magra, raquítica, são 7 anos de muita fome que virá sobre a terra. E ela vai passar e esses 7 anos de fartura serão esquecidos. E o faraó disse: e o que é que eu faço agora? Aleluia. E José vai dizer para ele: coloca um homem que seja inteligente, que possa cuidar das lavouras e tirar aqui da parte de tudo aquilo que for arrecadado do Egito, seja retido os grãos em uns silos que serão feitos. E Faraó vai dizer assim para ele: conversa com seus conselheiros, quem poderia ser esse homem, se não esse que teve a interpretação? Quem seria mais inteligente do que ele? E Faraó vai restituir José como governador do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai dizer: tu só não vai ser maior do que eu no trono. Mas deu o seu anel para José. E José colocou no dedo e disse: olha, todo o Egito está ao teu comando. Tudo será feito de acordo com o que tu falares. E José manda construir silos no Egito. E todos os grãos são recolhidos. Aleluia. A quinta parte de toda a lavoura do povo do Egito era recolhida. E passou-se os 7 anos de fartura. Deu-lhe uma esposa para José, egípcia, a Zenaide. E dessas 2 filhas, dessa esposa, ele teve 2 filhos. E é interessante quando ele diz o significado que o Senhor diz: Manassés, o Senhor me fez prosperar em terra da minha aflição. Efraim, ele vai dizer: o Senhor me fez esquecer todas as dores que eu passei. Louvado seja Deus. E quando José está ali, a fome começa a apertar em todo o mundo, em todos os países ao redor do Egito. E numa dessas vezes, José já tinha casado, já tinha os seus 2 filhos. José está sentado porque era ele que fazia a negociação dos grãos. Ele olha de longe e conhece os seus irmãos. Quando ele vê os seus irmãos, ele não fala com eles de primeira. Ele tem um intérprete, alguém que vai lá e diz: olha, faz dessa forma aqui, eu vou te falar como tu vai fazer. Ele manda que ele se aproxima e o intérprete pergunta: quem são vocês? Eles vão dizer: nós somos hebreus, nós viemos da terra de Canaã. E aí ele começa a indagar sobre a vida deles. E eles vão dizer: nós somos 12 irmãos, porém um já não vive porque foi devorado pela besta fera do campo. Ou seja, eles sustentam a mentira. Só que eles não sabem que José está entendendo o que eles estão falando. José está entendendo, porque José era seu irmão. E aí José manda dizer: diz para eles que eles são espias que estão vindo para olhar aqui aonde pode ter uma fragilidade no reino do Egito. E eles: não, meu senhor. E eles vão se prostram diante dele e dizem: não, meu senhor, nós somos homens trabalhadores. E eles dobram-se ali com o rosto no chão. E aí se cumpre o primeiro sonho de José. Eles estão prostrados diante de José, como o sonho que Deus, quando José era criança ainda. E aqui eu quero abrir um parênteses para você nesta noite. Sabe aquele sonho que você acha que não vai acontecer? Deus realiza sonho.
Glória a Deus. Aquele sonho que alguém disse, rapaz, isso tu mora dentro do mato, as coisas tu não vai conseguir isso. Mas o Deus de José é o mesmo Deus que você serve. Aleluia. E Ele é Deus que realiza sonhos na tua vida e na minha vida. E quando há aquele momento, está ali eles, e de repente eles compram os grãos, e José manda devolver o dinheiro na boca dos sacos, dos grãos que eles estavam, e eles ficaram apavorados. E quando eles estavam conversando lá, que José estava dizendo que eles eram espias, eles, olha, o Senhor nos castigou, porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão José. E eles começaram a falar. Eles não sabiam que José entendia o seu idioma, eles pensavam que José verdadeiramente, ele era egípcio. Então José sai da presença deles e vai chorar, porque ele não suporta ouvir aquele comentário deles. E José disse, olha, vou fazer uma coisa com vocês. Ele disse, olha, um de vocês vai ter que ficar preso. E vocês vão levar comida para o pai de vocês, para a família de vocês. Mas quando vocês voltarem, se não trouxer mais moço, nem venham aqui, porque eu não vai ter grãos para vocês. E eles voltam para Canaã. E quando chega lá, diz, meu pai, nós estamos apavorados, nós compramos os grãos, e aí quando nós fomos abrir o nosso saco, lá estava o dinheiro de volta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eles consomem aqueles grãos, e quando chega a fome, já está chegando novamente, eles dizem, ó, Jacó diz, agora vocês vão fazer compra, vão comprar novamente grão no Egito. E Judá vai dizer, vai ser muito ríspido, dizer, nós não iremos se o Senhor não deixar Benjamim conosco. E Jacó não queria liberar, porque se acontecer alguma coisa com meu filho, eu não vou suportar, eu vou morrer. Então não, Benjamim não vai descer com vocês. Mas como a fome apertava, ele permitiu que Benjamim voltasse, que fosse com eles comprar grãos. Quando eles chegam lá, José manda fazer um banquete. Simeão, que está preso, vem da prisão, e ele manda que o seu copeiro coloque cada um de acordo com as suas idades. Rubem primeiro, Judá o segundo, cada qual de acordo com a sua idade. Eles se maravilharam. E José não se alimentou com eles, ficou numa mesa à parte, porque José não podia, porque existia uma tradição que egípcio não sentava na mesa com judeus, porque era como se fosse abominável aquilo aos egípcios. E de repente eles dormem lá, e quando é no outro dia, bem cedo, quando eles vão saindo, José orienta o seu copeiro que colocasse o seu copo dentro, seu copo de ouro, dentro do saco que seria da bagagem de Benjamim, seu irmão mais novo. E quando eles vão saindo do palácio, louvado seja Deus, José manda que o seu copeiro vá e aborde eles. Por que vocês pagaram mal com bem? O meu senhor fez de tudo por vocês, e vocês roubaram o copo do meu senhor. Não sabem vocês que o meu senhor adivinha? E de repente um deles diz que aquele aqui se foi encontrado conosco o copo do teu senhor, que nós possamos ser todos escravos dele. E de repente ele vai procurando, e o copo está dentro da taça, dentro do saco de grãos de Benjamim. E quando eles veem que José disse, olha, somente o que está com a taça vai ser meu escravo, vocês estão livres. Só que o texto vai dizer que Judá teve a humildade de dizer, meu Senhor, me permita que eu possa falar ao teu ouvido. E ele disse, pode vir. E quando ele vem, diz, meu Senhor, esse meu irmão é o meu irmão caçula. E relata a história para José, que José conhecia muito bem, porque José era o seu irmão. Então meu pai, ele não superou ainda a morte do meu irmão José, e se acontecer alguma coisa com Benjamim, que eu seja o teu escravo para todo sempre, mas deixa que Benjamim possa ir. E ele se humilha diante de José, e o texto vai dizer que ali José se mostra para os seus irmãos, dizendo, eu sou o irmão de vocês. E quando ele vai chorando, que foi o texto que nós lemos aqui, quando ele vai chorar, Faraó escuta lá na sua casa o choro de José,
E ele diz: eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam. Eu estou aqui, eu estou vivo, e hoje eu sou governador do Egito. E aí José, e aquele momento, há um momento de remorso entre eles, mas José diz: olha, tudo que vocês fizeram para mim, se fez necessário que fosse dessa forma, porque o Senhor estava me usando para cuidar da nossa família. Louvado seja Deus. E sabe qual foi a prova que José deu? Que ele não tinha rancor no seu coração. Ele beijou cada um dos seus irmãos. Ele beijou dizendo: olha, não tem mágoa no meu coração. Você seria capaz de beijar alguém que tivesse vendido como escravo? Você seria capaz, mesmo que fosse seu irmão, você seria capaz de dizer lá: meu irmão, eu te perdoo e eu te dou um abraço, e eu quero dizer que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então José mostrou que todo o sofrimento que ele passou, ele entendeu uma coisa: se fazia necessário aquele processo que ele viesse passar, se fazia necessário para que ele pudesse ali se tornar governador do Egito e poder cuidar da sua família. E quando foi na madrugada que eles estavam para chegar, o Senhor aparece a Jacó em um sonho dizendo: Israel, tu não morrerás enquanto que tu irás morrer e declinar a tua cabeça na mão de José. Louvado seja Deus. E aí, quando ele chega e conta para Faraó que ele encontrou seus irmãos, louvado seja Deus, Faraó diz: olha, mande que tua família venha para cá, leva comida, leva meus carros, e eles terão o melhor do Egito. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Jacó e José fala para os seus irmãos para que vá buscar o seu pai, todo mundo, trazer nas carruagens as mulheres, as crianças. E assim foi feito. Eles vêm para o Egito. E Jacó pode abraçar José depois de 17 anos, porque José foi vendido aos 17 anos, e ele se tornou governador do Egito aos 30. Então quer dizer que 17 anos se passaram, ou 14 anos, né, melhor dizendo, 13 anos. Foi quando ele reencontrou seu pai, e eles vieram morar no Egito. Louvado seja Deus. E aí tem muita gente que diz assim: ah, mas eu quero entrar para a política. José foi político. Tu quer ser vendido que nem o José pelos teus irmãos? Tu quer passar pelo processo que José passou para se tornar governador? Aí, como diz o bispo João, é difícil dar glória, né? Porque nós não queremos passar pelo processo, mas muitos de nós passamos. Quanto de nós não somos vendidos pelos nossos irmãos de ministério? Quanto de nós, quando vê a gente pregando, a pessoa que tem no nosso meio, irmão, não adianta dizer que não tem, tem. Quando nós estamos pregando, alguém que diz assim: rapaz, ele prega, mas eu prego melhor do que ele. Se fosse eu, faria melhor. Mas dá oportunidade para quem diz isso, para ver se ele quer. Não quer, sabe por quê, irmão? Porque falar não é ter atitude. Falar não é garantir realmente que dá conta de fazer algo. Não é dessa forma que consegue. Porque muita gente, irmão, quer estar no áudio com Jesus, mas não quer se dispor a fazer o índice de Jesus. Glória a Deus. Irmão, sabe por que as nossas igrejas estão vazias? Porque nós estamos dentro de 4 paredes. Nós não estamos mais querendo ganhar aquele que está lá fora. A gente está se degladiando entre nós aqui, vendo quem é que vai ser o vice do pastor, quem é que vai ser aqueles que vão ser mais chegados do pastor, e tem almas morrendo lá fora. Dependendo, precisando que nós... José, ele passou todo esse processo, e não foi só a sua família que foi beneficiada, não foi, irmãos. Todos aqueles países que ficavam ao redor do Egito foram beneficiados pelos grãos que Deus usou José para administrar a questão da alimentação do Egito. Louvado seja Deus. Mas o mais importante é saber, irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Que eu não entendia, antes eu não entendia. Eu pensava assim: poxa, na obra de Deus tem esse tipo de coisa, um querendo derrubar o outro, querendo não, derruba. Tem muitos que fazem isso, né?
Aí você vê que não é de agora que começou. Começou lá atrás. Começou com Caim e Abel. Né? Começou lá. Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque Abel ofereceu o melhor do que ele tinha para Deus. O seu sacrifício Deus recebeu. E Caim deu de qualquer coisa. Como Deus não recebeu o seu sacrifício, ele tirou a vida de seu irmão Abel. Então desde lá começa essas coisas de alguém querer subir sem querer pagar o preço, querendo derrubar alguém para chegar lá em cima. Mas na lógica de Deus não é assim que funciona. Quanto mais eu desço, mais o Senhor me faz subir. Quanto mais eu me humilho, mais o Senhor me exalta. Quanto mais eu desço, quanto mais eu sou humilhado, Deus me faz ser reconhecido no meio do povo de Deus. Aleluia. Sabe por que eu entendo? Uma vez eu estava numa vigília como essa, e Deus usou um vaso para uma irmã, dizendo assim: olha, eu te chamei, eu te escolhi, ainda que o homem não queira, eu te colocarei lá, porque eu sou o teu Deus que falo contigo. Aleluia, Jesus. E é o que Deus faz. Quando Deus quer, Ele faz o impossível virar possível na nossa vida. Verdade, meu Deus. Mas nós temos que entender, irmãos, estamos próximos do fim da igreja. Eu costumo dizer que nós somos a igreja do arrebatamento. Eu creio nisso. Porque tudo que temos visto, irmão, eu não acredito que demore muito. Eu acredito que o relógio de Deus já está quase batendo meia-noite para vir buscar a sua igreja. Então cabe a nós estarmos firmes na posição, dizendo: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, o teu querer. Aleluia. E José é um exemplo para todos nós. E em nenhum momento José deixou se corromper. Em nenhum momento José, quando Deus colocou ele lá em cima como governador, ele poderia se vingar. Se ele quisesse até mandar matar os seus irmãos, ele poderia fazer isso. Ele era governador do Egito, e se ele dissesse para o guarda: mata, executa todos eles, com certeza ele iria fazer isso. Mas só que José tinha um coração moldado por Deus. Aleluia, Jesus. Um jovem escolhido por Deus. Um jovem que tinha a confiança no Senhor. Ele passou por todo esse processo, mas ele dizia, com certeza no seu coração, dizia: eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai me tirar dessa situação. Quantos dias nós não já vivemos assim? Meu Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação, mas eu sei que tu vai me tirar. Às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente fica a ponto de enlouquecer, sem saber o que fazer. Mas quando nós dizemos: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, e verdadeiramente nós colocamos na mão do Senhor, parece que entra um refrigério na nossa alma. E quando a gente pensa que não, aquela situação foi resolvida, o Senhor já resolveu por nós. Aleluia, Jesus. E é por isso que o mundo aí fora tem se suicidado, tirado as suas vidas, porque está devendo, porque está depressivo, está acontecendo uma coisa ou outra, porque as pessoas, irmão, elas têm se limitado a estar em comunhão com Deus. As pessoas, elas se limitaram. Você vê dentro de casa, você chega assim, e de repente pode até ter um caso desse na tua família. Você chega e diz bom dia para um parente teu, ele nem te dá bom dia porque ele está no celular, no zap, mandando, se comunicando com todo mundo que está longe. Mas aqui, quem está aqui, ó, fisicamente, não tem comunicação. Isso no meio do povo cristão. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito zelo, porque é a nossa alma que depende de nós estarmos conectados com Deus, né? Estamos muito conectados no celular, no WhatsApp, no Facebook. Isso aí é bom? Você pode evangelizar através disso, mas muitas pessoas não estão evangelizando. Eles estão usando de forma ao seu bel prazer, né? Até porque quando a gente usa para evangelizar, a gente tem consciência: não, agora eu tenho que sair para o meu trabalho, agora eu tenho que fazer outra coisa, depois eu vou evangelizar, né? Mas quando eu me lembro que o Facebook é algo que nos tira assim, totalmente a atenção. Às vezes você olha uma coisa, aí você já olha outra coisa, e quando você pensa que não, você passou 2, 3 horas no Facebook.
Aí, né, a gente não dá nem sono na gente, mas a gente pega a Bíblia para ler, a gente lê aqui um capítulo, não, vou ler 3 capítulos por dia, mas quando a gente não consegue. A gente lê um capítulo, a gente já está com sono, as letras já começou a se misturar e tudo. Não, já estou cansado, não vou ler, amanhã eu continuo. Então temos que ter cuidado, irmão. Somos a igreja do arrebatamento, temos que estar conectado com Deus, temos que estar confiante. José passou por todos esses processos, mas por onde José passou, Deus era com ele e ele prosperava. Então, irmão, o que é que eu digo para a igreja do Senhor nesta noite? Ainda que as dificuldades venham, mas se Deus estiver na tua vida, você vai prosperar, você vai ser vitorioso e você vai ser, Deus ele vai fazer com que o teu nome seja reconhecido por onde quer que nós possamos passar. Aleluia. Deus estará no controle, louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente entende que não é fácil servir a Deus, nunca foi. A Bíblia vai dizer que Elias ele era sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias escolheu trilhar o caminho de Deus, obedecer à voz do Senhor. Então nós temos que obedecer à voz do Senhor, temos que confiar que o Senhor está no controle, que a nossa vida é dele, que a nossa vida pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero deixar para a igreja nesta noite é dizer que José deve ser o nosso exemplo. Não conte o teu sonho para ninguém. Como diz aquele hino do cantor Leandro Borges: não conte os teus sonhos a ninguém, não fale da ferida para quem não tem remédio para curar a tua dor. É mais ou menos isso. Então nós não devemos falar, temos que ter cuidado para quem nós estamos falando os nossos segredos. Eu costumo dizer que hoje eu pode ser meu melhor amigo. É muito difícil eu compartilhar algo da minha vida, porque às vezes até o amigo, às vezes no vigia, te bota numa situação de embaraço. Às vezes nem é porque ele quer, porque um amigo sempre tem um outro amigo. Aí tu conta pro teu melhor amigo, que tem um melhor amigo, que vai contar pro melhor amigo, que quando pensar que não, todo mundo sabe. É assim que funciona. Então quem é o nosso melhor amigo? Jesus. Se tu contar para Jesus, te garanto que ninguém vai saber. Aleluia. Ninguém vai saber, porque Jesus, ele é o teu amigo, ele vai te ajudar a resolver. Ou melhor, ele vai resolver para mim e para você o problema. E muitas das vezes, eu não sei se os irmãos já fizeram isso, eu já fiz o que eu vou falar para vocês. Às vezes a gente vai buscar conselho com alguém que nem serve a Deus. Sabe o que é o melhor amigo que eu entendo? É o nosso pastor. Nem todos também. Tem pastor também que tem a língua solta. E você conta uma coisa para ele, quando pensa que não, o ministério tudinho já sabe. Então, quem foi chamado para o ministério de pastorado tem que ter esse zelo. O seu irmão me contou, eu não vou contar para ninguém um segredo, ele me confiou em mim como pastor. Temos que ter um cuidado, tem que ter um zelo. E sabe quando é que isso começa? Não é quando eu sou pastor, não, é quando eu sou diácono. Eu já teve pessoas que vieram se aconselhar comigo, pessoas que têm idade de ser meu avô. E eu fiquei, mas irmão, se eu contar para mim isso, não, porque eu sei que você é um homem de Deus e você não vai falar para ninguém. E eu não falo mesmo, tem coisa que eu não falo nem para minha esposa. Se alguém me fala algo que eu vejo que ela não deve saber, eu não vou falar. Não é que minha esposa, o que eu converso com a minha esposa até hoje fica entre nós, amor, está acontecendo isso e isso. O irmão pediu para a gente orar por ele, vamos orar pelo irmão, e a gente vai orar, apresentar a vida daquele irmão. Só que muita gente, irmão, infelizmente não tem esse pensamento de orar, de ajudar o irmão em oração. Todos nós precisamos de oração, né? Quem não precisa? Todos nós. Agora você imagina José como escravo ali no Egito. Como era difícil para ele orar, buscar o Senhor, mas ele buscava. Ele buscava o Senhor, ele tinha uma intimidade com Deus. E a gente vai ver a Bíblia Sagrada, ver sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele tinha uma janela no seu quarto que ficava na direção de Jerusalém, e ele estendia suas mãos para Jerusalém e orava 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Glória a Deus. Muitas das vezes nós não oramos nenhum desses horários. A oração é algo que é fundamental, como já foi falado nesta noite.
E vocês que estão aqui são vitoriosos de estar aqui, né, na vigília, até esse horário buscando. Não é fácil, é um desafio, né? E eu vejo aqui que a juventude está perdendo é feio para os nossos irmãos da terceira idade. A maioria aqui são da terceira idade, né? E nós que somos do meio termo, né, pastor Miranda, estamos aqui também. Nós não podemos, a juventude não vem, mas nós estamos aqui, né? Para a glória do nome do Senhor. Então, a gente vê uma geração que antigamente uma vigília como essa ia ter aqui 200, 300 pessoas, né? Mas se fosse um pregador famoso, um cantor famoso, viriam, né? Mas nós não estamos aqui porque alguém famoso veio pregar, nós viemos aqui, o mais importante, buscar algo de Deus para a nossa vida. Aleluia. Eu tenho certeza que os nossos irmãos, assim como eu, já fomos fortalecidos pelo Senhor, pela palavra de Deus nessa noite. E é isso, irmãos, eu não vou me prolongar porque a mensagem é essa. Se eu tentar me prolongar, vou só fadigar meus irmãos. Eu não vim com esse objetivo aqui. Eu vim para trazer uma mensagem da parte de Deus para a vida dos meus irmãos. Quero agradecer a missionária que cedeu seu espaço para nós aqui, né, para a igreja dela, e agradecer a Deus primeiramente ao Senhor Jesus, ao pastor da igreja e ao bispo que tem nos dado abrindo as portas para nossas vidas, né, para nós estar aqui. Meu tio vocês já conhecem, vocês através da vida do meu tio me veio a conhecer eu e a minha esposa. Nós quero dizer para os irmãos que estamos aqui para somar junto com os irmãos, precisando, nós estaremos aqui dentro das nossas possibilidades, né? E que Deus abençoe e continue abençoando o bispo João com a sua família, a missionária dona da casa, os irmãos que estão aqui. Que Deus continue abençoando vocês. Eu espero no outro momento vir novamente para a vigília, nem mesmo que não é preciso eu ser o pregador, não. Se der, a gente vem adorar o Senhor. O objetivo aqui, se eu não pregasse, eu já ia estar satisfeito com as mensagens que nós ouvimos, com tudo que Deus fez nessa noite, né? Aleluia. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus.